Bom dia Eli, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse programa Meditação em Provérbios, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no capítulo 9 de Provérbios. Vamos ler. Capítulo 9, versículo a partir do 1. A sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas 7 colunas. Já sacrificou seus animais, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Já enviou suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Acho que eu vou seguir com a leitura porque tem alguns pontos aqui importantes para a gente observar. O 7. Quem repreende o zombador traz insulto sobre si. Quem censura o ímpio denigre a imagem de si mesmo. Não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados. Se fores sábio, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. A mulher tola mostra insensatez e não sabe nada. Senta-se à porta de casa ou em uma cadeira, no alto da cidade, e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Vinde para cá, os simples, e diz aos que não têm entendimento: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso, mas eles não sabem que ali estão os mortos e que os convidados delas estão nas profundezas da sepultura. Que coisa séria, né? Esse final aqui. Bem, a sabedoria, ela prepara uma mesa, ela arruma a sua casa, ela construiu uma casa e ela prepara essa casa e convida. Ela convida todas as pessoas que estão passando, ela se coloca num lugar alto para que ela possa convidar a todos. E aqui no decorrer do texto diz que quando você repreende, quando você corrige o zombador, ele não vai te ouvir. Mas quando você instrui o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Então, a pessoa que é sábia, ela gosta de receber instrução, ela gosta de receber mais conhecimento, mais aprendizado, ela gosta, ela agradece quando a gente, às vezes uma repreensão, uma disciplina que é necessário, a pessoa sábia, ela vai aceitar. Então, quando você, que é sábio, porque você está aqui, você tem Jesus Cristo dentro de você, você tem a sabedoria dentro de você, você que é sábio, recebe alguém que comenta com amor, que você confia nessa pessoa e você recebe uma disciplina, digamos assim, uma palavra de disciplina, uma palavra de um conselho, né? Você deve agradecer, porque nós, entre irmãos, nós queremos o bem um do outro. É assim que o apóstolo Paulo nos aconselha, que nós devemos edificar uns aos outros, devemos corrigir uns aos outros na palavra de Deus. Então, a pessoa que ela aceita, ela se torna mais sábia ainda. Então, uma forma da gente aumentar a sabedoria é aceitar a instrução, é aceitar a palavra de Deus como fonte de conhecimento, de instrução, de adquirir mais sabedoria. Nós vamos ser mais sábios dessa maneira. Agora, esse texto aqui, o que me chamou a atenção
é que nesse capítulo são 18 versículos e existe aqui, existem duas casas, existem dois convites aqui. O primeiro convite, a primeira casa é da sabedoria. Diz aqui, ó, a sabedoria edificou uma casa com o objetivo de convidar você para vir nessa casa, para estar com ela. Ela preparou, ela sacrificou animais, ela preparou a mesa para você e para mim. Nós temos acesso a essa casa e ela edificou essa casa com 7 colunas. Então, o banquete da sabedoria é uma comida boa, é uma comida que traz vida e é um lugar que foi arrumado para você e para mim, com todo com o melhor do preparo que se pode ter. Agora, lá nos versículos 13 em diante, diz que a insensatez, que aqui está falando a mulher tola, mostra insensatez, né? E eu quero ficar com essa palavra, a insensatez, que é representada por essa mulher tola. Ela também prepara a sua casa, ela também senta-se à porta da casa ou numa cadeira no alto da cidade. Então veja que a insensatez, ela também se coloca num lugar alto, ela também está convidando, ó, e chamam os que passam por ali. Então a sabedoria está no lugar alto, chamando todo mundo que passa, mas tem também a insensatez, a casa do tolo, que também chama todos que passam por ali, que também tem os seus atrativos se você não tiver o discernimento espiritual. Ontem nós falamos de discernimento espiritual, né? Nós conhecemos, mas é preciso ter esse discernimento que vem do Espírito, que vai nos ajudar a perceber o que é e o que não é, quais são os enganos das circunstâncias que nos cercam, dos convites que nós recebemos. Então, o primeiro ponto aqui é uma escolha que eu e você temos que fazer diariamente, né? Ou de tempos em tempos. Qual é a casa que você vai frequentar? Qual é a resposta que você dá para a sabedoria, que ergueu uma casa, que preparou uma mesa para você e que, olha, ela enviou as suas criadas a clamar, chamando, vinde, vem. Ela chama os simples e ela chama também os insensatos. O convite é para todos. Todos têm acesso. Para o insensato, ela diz, vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei. Agora, a insensatez, ela também diz, vinde para cá os simples. Ela está chamando as mesmas pessoas. E diz aos que não têm entendimento, são os insensatos. As águas roubadas são doces, olha as palavras. E o pão que se come às escondidas é gostoso. Ela tenta seduzir também, mas eles não sabem que ali estão os mortos. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é que existem duas casas construídas. Uma é a da sabedoria, e ela te convida para um banquete. E a outra é da insensatez, que também te convida para estar na casa dela, que também tem um banquete preparado. Nós precisamos aprender a discernir nas situações da vida, nas questões que nos cercam, nas palavras de alguém, nas atitudes de alguém, numa decisão que nós vamos tomar. Qual é a casa onde nós estamos nos alimentando? Qual é a mesa que nós vamos, né? Sempre há a gente sempre ouve vozes, né? Não de fantasma. A gente ouve vozes de pessoas, das circunstâncias, e a gente precisa ter discernimento. Muitas vezes a voz que a gente ouve é nossa mesma, é da nossa emoção, que ainda não foi curada, mas nós temos também a voz do Espírito Santo, né? A voz do Espírito Santo dentro de nós, ele habita dentro de nós. Isaías diz que haverá sempre uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai nele. Nós temos a capacidade de ouvir o Espírito Santo quando buscamos a Deus.
Então, qual é a voz que nós vamos ouvir? Qual é o chamado? Como é que nós vamos saber o que é verdadeiro, o que é da sabedoria e como é que nós vamos saber o que não é? Então, nós precisamos ter o discernimento, precisamos orar, pedir a Deus discernimento de espírito para fazermos as nossas escolhas, para darmos uma resposta sim ou não a tudo isso que se nos apresenta, né? Tudo que vem até nós. Que é o engano, na verdade, né? Esse espírito de engano que nós precisamos ter cuidado, que fala das águas doces e o pão que se come escondido é gostoso. É um engano. Você olha, é tudo muito bonito, mas é engano. Já falei do discernimento, né? Essa escolha que precisamos fazer. Na casa da insensatez, você vai morrer. A morte. Não necessariamente, estou falando da morte física, né? Ou até também, porque a palavra de Deus diz que aqueles que, quando a gente pratica a palavra de Deus, quando a gente se entrega a Deus, nós já falamos isso aqui, né? Deixamos de ser ansiosos, colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor e vivemos pela palavra dele, a ansiedade vai embora, a gente não fica preocupado com amanhã, nós não vivemos remoendo as coisas do passado, ou seja, é saúde para o nosso corpo, né? Mas também morte no sentido espiritual, morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, você vai vivendo mais na sombra do que na vida. E aqui fala, olha, no 18, mas eles não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Profundezas, porque foi lá para a sepultura. Então nós temos, agora, a sabedoria, vamos ver aqui, o que recebe a pessoa que aceita o convite da sabedoria. Olha, é o oposto, né? É o oposto da insensatez. No 6 diz, deixai a insensatez e vivei. E no 11 diz assim, ó, pois por mim os teus dias se multiplicam e os anos de vida te serão acrescentados. Pronto, então nós temos aqui a consequência de atendermos a sabedoria. Os nossos dias vão ser acrescentados, nós vamos ter vida. E a insensatez, pelo contrário, nós podemos achar pessoas que vão por esse caminho nas profundezas da sepultura. Sepultura não tem vida, não tem voz, não tem alegria, não tem som, não acontece nada, é tudo morto. Então nós não podemos, ninguém quer ir para esse lugar onde nada acontece. Quando Moisés estava pronunciando as bênçãos, já no final da vida, né, que ele já estava conduzindo o povo e logo depois vem Josué, Deuteronômio 30, vamos ler, falando da escolha, né? Ó, Deuteronômio 30, o 15, versículo 15, diz assim, vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedecerdes ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos, seus estatutos e preceitos, tudo que nós estamos falando, né? Os mandamentos do Senhor, os seus caminhos, viverás e te multiplicarás. Então não é só que você vai viver, você vai multiplicar e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuir. No 19, convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que interessante, lá em Provérbios diz que começa o capítulo com a sabedoria convidando. Ela diz, venham, comei da minha refeição para que vocês vivam, para que vocês andem pelo caminho do entendimento. E é o que Moisés está falando aqui, né? Escolhe a vida. Há uma insistência sempre por Deus para que nós
possamos fazer essa escolha, para que a gente escolha bem, que a gente escolha o bem, a vida. Há aqui nesse texto duas opções, dois caminhos para você tomar, né? O convite de Deus é escolhe a vida. E outro trecho também que tem esses dois convites é o de Josué, capítulo 24. Cadê o Josué aqui? e 15. Esse texto também é bastante conhecido, né? Quando Josué fala para o povo também, olha, o povo de Israel já entrou na terra, tiveram várias vitórias, conquistaram muita coisa, muitas terras, né? Foram vitoriosos, tiveram ali toda uma história. E Josué já, agora no final aqui do livro, Josué já mais idoso, ele também dá essa mesma palavra, ó, ele chama o povo do 14, Josué 24, 14. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Escolhi hoje. O tempo é agora. Nós precisamos escolher agora. Não é o caso mais da gente ficar protelando as coisas de Deus, protelando decisões que nós já sabemos que precisamos tomar, situações que precisamos reorganizar. É hoje, o tempo é hoje. Nós precisamos escolher e sermos rápidos, porque o tempo, a gente percebe que o relógio hoje parece que ele está mais rápido. Nós precisamos caminhar nessa velocidade que Deus está tratando as coisas nesses últimos tempos e escolher. Então Josué, ele fala isso. Olha, eu não sei vocês, está aqui, né? Vocês já provaram, o povo já tinha tido muitas experiências com Deus, já tinham tido vitórias, derrotas, tinham sido repreendidos, tinham tido provisão, tanta história esse povo teve, né? Josué está falando assim, olha, vocês já conhecem o Deus que vocês têm, vocês já sabem quem é o Deus verdadeiro. Escolhei hoje a quem vocês querem cultuar. Os deuses dos amorreus, dos povos que o Senhor Deus entregou na mão de vocês, ou o Deus verdadeiro? Eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu acho que Josué frequentou essa casa da sabedoria aqui do Provérbios, capítulo 9, né? Ele frequentou essa casa, ele foi lá, ele se alimentou desse banquete da sabedoria. Ele sabia muito bem qual era a escolha que ele precisava fazer. Outro ponto importante, quando você vai à casa da sabedoria, além de você se alimentar, de você ter uma mesa farta, que vai nutrir você, que vai te dar força, vigor, para você viver bem, para você caminhar, viver com saúde, com alegria, você também vai observar que a sabedoria, ela edificou uma casa com 7 colunas. A sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas 7 colunas. Eu e você temos uma casa para ser edificada diariamente. Nós temos tanto a casa espiritual, tanto a nossa casa, falando da nossa família, dos nossos filhos, dos familiares. Nós temos uma casa para ser edificada. E quando a gente vai à casa da sabedoria, a gente pode observar e aprender com ela quais são as colunas que ela usou para edificar a sua casa. A gente sabe que coluna é o que dá sustentação para uma construção, para um edifício, né? As colunas, elas sustentam a casa.
E a sabedoria, então, nos convida e a gente pode observar quais são essas colunas, o que foi que a sabedoria usou de coluna para sustentar a sua casa. Moisés fala, que no texto que nós lemos, diz assim, você será abençoado, você e a sua descendência. Está falando da casa, da família. Josué também fala, eu e a minha casa. Então você e eu precisamos incluir a nossa casa diariamente, precisamos edificar diariamente a nossa casa. Você tem se preocupado com a sua casa, com a sua família? Quais as colunas que você tem erguido na sua casa? Quais são essas colunas? O que é que você já tem aprendido com a sabedoria? Se nós observarmos até aqui, nós começamos lá no 1 até o capítulo 9, quantas coisas a gente já aprendeu, né? Quanto aprendizado nós já tivemos. O capítulo 1 fala do temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é respeito por Ele, é consideração. Temor não é medo, temor é respeito, respeito e amor. Se nós tivermos só temor, não adianta, é temor e amor. Amor sem temor é amor sem compromisso, não é o amor bíblico, não é o amor que vem de Deus. Amor e temor a Deus nós precisamos ter. Isso nós já temos aprendido. Também temos aprendido que nós precisamos guardar as palavras de Deus no nosso coração, entesourar os mandamentos do Senhor, cumprir as suas leis, viver na palavra dele. No capítulo 3 nós falamos, eu estou apenas citando alguns aqui, tem muito mais que a gente pode estudar pelos próximos anos, né? Tem bastante conteúdo. Terceiro, confiança em Deus. Então, confiar no Senhor, se entregar a Ele, se render a Ele, isso é uma coluna para nós. Como é que a gente constrói uma casa sem ter confiança em Deus? Não é possível isso. Nós precisamos nos render, nos entregar a Ele, e isso tem que ser uma coluna firme da nossa vida, da nossa casa. Outra coisa, aceitar disciplina, aceitar conselho, não fazer o que dá na nossa cabeça, ou ouvir qualquer coisa e fazer sem filtrar, sem que realmente venha de uma fonte segura, vinda pelo Espírito Santo de Deus. Então, aceitar a disciplina e os bons conselhos. Outra coisa que nós aprendemos, ser prudentes e planejar provisão do que temos e recebemos, que é o capítulo que fala da formiga, o planejamento, guardar provisão financeira, provisão de saúde, provisão do que nós vamos precisar, provisão de paz, de alegria, tudo que nós vamos precisar, armazenar a palavra do Senhor. Sexta coluna, não se distrair. Isso aqui a gente precisa ter cuidado, porque tudo isso nós sabemos e estamos fazendo, mas às vezes vem uma distração, você não está vigiando e você perde o foco, sai da estrada e vai se perder. E vai ser um prejuízo de tempo, de energia para você. Então precisamos ter cuidado em manter o foco. Sétima coluna, adquirir conhecimento, mas também discernimento espiritual. Então, é o que eu estava falando no início com vocês, que a gente aprende, a gente lê a palavra, a gente busca conhecimento, a gente tem conselho, mas precisamos ter discernimento, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que fala dentro de nós, que fala às vezes através de uma pessoa, mas quando vem de alguém, nós precisamos entender isso e checar. Alguém fala algo, o teu espírito, que está governado pelo Espírito de Deus, tem que haver ali uma junção. O teu espírito tem que falar, é verdade. Com essa palavra, esse conselho que você recebeu. Então, o discernimento é muito importante para nós não sermos enganados, para a gente não ir na onda, sabe? Para realmente fazermos escolhas seguras. Então, gente, se você for na casa da insensatez, a sua vida ela vai ser encurtada.
Se você for na casa da sabedoria, você vai ter vida longa e vai poder construir bem a sua casa. O que Jesus falou sobre edificar a casa, né? Construam sua casa num lugar seguro. Não construam em qualquer terreno, não. Então, com a sabedoria, nós vamos saber construir a nossa casa. Eu quero encerrar trazendo um texto de Colossenses. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Paulo está aqui escrevendo aos Colossenses e ele diz no 1 que ele luta por eles e no 2, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sabe quando esses tesouros que estão ocultos se revelam? Quando você deixa Cristo governar a sua vida. Todo o mistério de Deus é Cristo. Cristo já se revelou, Cristo já se manifestou, e se você já entregou a sua vida para Jesus, Ele habita dentro de você. Agora, Ele é portador de todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele e por Ele são todas as coisas. Se nós temos Cristo habitando dentro de nós, nós temos esse acesso. Nós temos acesso a toda a sabedoria e ciência. E aí Paulo aqui depois vai falar para a gente ter cuidado com enganos, né? Com palavras enganosas. Que é por isso que ele começa dizendo: vocês têm em Cristo o mistério de Deus, existe toda a sabedoria. Eu e você temos. Gente, não está fora de nós, está dentro de nós. Às vezes a gente fica buscando tanto em outras coisas, fora de nós, mas está dentro de você. Jesus habita dentro de você e Ele tem toda a sabedoria, Ele é a própria sabedoria, como nós já vimos, e Ele se manifesta, Ele tem se manifestado e quer se manifestar ainda mais em você e através de você. Então, leia esse versículo aqui, decore esse versículo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Tudo que você precisar saber, fazer, uma direção, está dentro de você. Você tem sabedoria para esse tempo, você tem sabedoria para esse mês, você tem sabedoria para o ano todo, já está. Nós precisamos trazer esse que está escondido, que isso se manifeste. Como que isso acontece? Através da nossa busca. Quando nós oramos, quando nós temos essa comunhão intensa com Deus, a busca intensa por Ele, esse oculto vai se tornando revelado dia a dia para nós. O Salmo 16 fala que durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, o Espírito de Deus vem nos ensinar. Olha que coisa linda, né? Então, dentro de nós já tem toda essa sabedoria. Depende da escolha que nós vamos fazer, né? Das escolhas, qual convite que você e eu vamos escolher. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigado porque há esse convite da sabedoria para nós, porque é acessível a todos, aos simples e mesmo aos insensatos. Aos simples, Senhor, aqueles que Te buscam, que estão ouvindo a Tua palavra, então será ainda mais acrescentado sabedoria nos corações, na mente, para ter atitudes, para viver bem, para aconselhar, Jesus, e aqueles também que são insensatos, aqueles que não Te conhecem, aqueles que recusam a Tua palavra, eles também são convidados. Há um convite para todos, todos podem participar da sabedoria, todos podem vir à casa do Senhor, todos podem ter a presença de Cristo, que contém todos, que está todos os tesouros estão em Cristo e todos podem ter essa presença dentro de si. Qual é a sua escolha? O que você vai escolher? Escolha Cristo, como Moisés disse ao povo, escolha a vida.
escolha Cristo e viva por Ele. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e que você faça sempre essa escolha de sentar à mesa da sabedoria, o banquete da sabedoria. Em nome de Jesus.